Olá, aqui é Roberta Salgado do Vencendo Limitações e hoje eu vou começar uma série de vídeos que falam dos 5 sabotadores que mais me impediam de emagrecer. Então esse relato vai ser bem pessoal. E eu quero que você pense no seguinte: qual é o principal inimigo no seu processo de emagrecimento? Talvez você pense, são as pizzas, os doces, os salgados, a coxinha, o sorvete, enfim, a lista vai embora. Mas eu quero te dizer uma coisa: e se eu te disser que o seu inimigo está muito mais próximo do que você imagina? E mais, e se eu disser que o teu inimigo ele não está nem na sua geladeira, nem no seu fogão e nem no supermercado mais próximo? É isso mesmo. Henry Ford disse uma coisa muito interessante: quer que você pense que você pode ou não fazer alguma coisa, você está certo. Ou seja, vamos colocar isso dentro do contexto de emagrecimento. Se você acha que nunca vai conseguir emagrecer porque alguém um dia teve a ideia de inventar a pizza ou o sorvete ou a coxinha, e vamos falar do brigadeiro também, que com certeza é a paixão de muitas pessoas, então você vai ficar com esse pensamento e vai pensar: bom, já que inventaram a pizza, o doce, o brigadeiro e a coxinha, eu nunca vou emagrecer na minha vida. Isso é para mostrar para você o quanto os nossos pensamentos influenciam as nossas decisões. Ou seja, o inimigo não mora ao lado, ele mora dentro da sua cabeça. E isso é bem louco, né? Aqui eu estou falando de inimigos, mas vamos dar um outro nome para eles, vamos chamá-los de sabotadores. E esse sabotador que eu vou falar hoje especialmente foi muito interessante como eu cheguei à conclusão de falar sobre ele. Eu fiz uma enquete no Facebook faz alguns dias e fiz a seguinte pergunta: qual é o seu maior inimigo no processo de emagrecimento? E a resposta foi um silêncio quase que absoluto. A única pessoa corajosa que respondeu falou do pão, que eu inclusive não mencionei, mas talvez também seja um dos seus inimigos. E isso me fez perceber que a influência desse sabotador, e o nome dele é vergonha. E se você parar para pensar, talvez você sinta alguns sintomas desse sabotador. E eu vou contar um pouquinho sobre mim para que você consiga entender isso. Quando eu cheguei aos 83 quilos, que foi até uma foto que eu postei no Facebook faz alguns dias, eu sentia muita vergonha. Eu sentia vergonha de ter chegado a esse peso. Eu tinha vergonha do meu corpo. Eu não conseguia me olhar no espelho. Eu tinha vergonha de encontrar com algum amigo na rua e de repente esse amigo falar: nossa, como você está diferente, para não falar: nossa, como você está gorda. Então o que eu fazia? Eu me escondia ao máximo. Eu também tinha vergonha de pedir ajuda, reconhecer que eu precisava que alguém me ajudasse nesse processo. E por isso eu me calava e eu me escondia. E o que a vergonha faz com as pessoas? Qual é a tua reação quando você tem vergonha? Você vai se esconder. Se alguém está tirando fotos, você vai se esconder. Se alguém te chama para sair, você vai arranjar algum pretexto para não ter que sair. E o pior de todas as vergonhas é quando nós sentimos vergonha de nós mesmos, e era a vergonha mais presente da minha vida. E a vergonha de nós mesmos, ela pode ser chamada do quê? De auto-rejeição. E como é terrível quando a gente se rejeita. Mas a vida foi seguindo e eu, com essa vergonha e pesando 83 quilos, até que um dia eu tive uma sacada. E eu me fiz a seguinte pergunta: ter vergonha está me ajudando ou está me atrapalhando? E pensar nisso me fez ver que só estava me atrapalhando ter vergonha. E que eu podia sim fazer alguma coisa a respeito. Então eu paro para pensar o que eu poderia fazer a respeito disso. E a primeira coisa que eu pensei foi de pedir ajuda para alguém. E felizmente dentro da minha casa eu tinha uma pessoa que também havia passado por um processo que ela tinha engordado muito e resolveu emagrecer, que foi a minha mãe. E então cheguei e pedi ajuda. Aliás, eu aceitei a ajuda que ela já vinha me oferecendo. Porque muitas vezes a gente tem vergonha e quando alguém nos oferece ajuda, a gente fala: não, eu tô bem assim. E que inclusive isso é um assunto para um outro vídeo. Mas então eu resolvi superar a vergonha e pedir ajuda para minha mãe. E eu comecei a pensar: bom, eu preciso saber aonde eu quero chegar.
E então eu escrevi o meu objetivo de emagrecimento, que era chegar aos 58 quilos. Em terceiro lugar, eu precisei pensar, bom, e o que eu vou fazer para chegar a esses 58 quilos? Então eu comecei a escrever algumas ações que eu tomaria para chegar a este peso. E o outro passo que era perseverar, porque muitas vezes nós queremos emagrecer, mas a gente quer dormir num dia e acordar magro no outro dia. E isso é possível. Bom, então eu fiz esses passos e eu comecei no meu processo de emagrecimento, mudando os hábitos, vivendo um dia de cada vez e superando a questão da vergonha. E hoje, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu já estou pesando 65 quilos e isso para mim é uma grande vitória, porque eu achava que eu nunca ia conseguir chegar aos 65 quilos. Claro que ainda faltam 7 quilos para eu chegar ao meu objetivo, mas a maior parte do caminho já foi trilhada. Então eu quero te encorajar a fazer a seguinte pergunta para si mesmo: ter vergonha está me ajudando ou está me atrapalhando no objetivo de emagrecer? E a segunda pergunta que eu faço é: se a vergonha está te atrapalhando, porque provavelmente ela está te atrapalhando, o que você vai fazer a partir de agora para mudar esse quadro e superar a vergonha? E depois disso, tomar alguns passos, seguir alguns passos. E esses passos são, em primeiro lugar, procure alguém para quem você possa pedir ajuda. Talvez seja uma pessoa da sua família, talvez seja um profissional. Eu sou coach de emagrecimento ou nutricionista. Em segundo lugar, defina qual é o objetivo do seu emagrecimento. Em quantos quilos você quer pesar? Em terceiro lugar, você vai pensar: como eu vou fazer para chegar a esse objetivo? E em quarto lugar, persevere sempre. Não é porque de repente hoje eu não estava muito animado ou a balança não mostrou o resultado que eu queria que eu vou desistir. Não, eu tenho que persistir e avançar sempre. Então, siga esses passos. Recapitulando, primeiro se pergunte: a vergonha te ajuda ou te atrapalha? E segundo, se ela te atrapalha, o que você pode fazer a partir de hoje para superar a vergonha? Bom, esse foi o primeiro sabotador dos outros 4 que eu ainda vou falar aqui nesses vídeos. E eu quero pedir um grande favor para você: se inscreva no meu canal, porque semanalmente eu vou postar vídeos aqui com dicas, com insights, com sacadas que vão falar não só de emagrecimento, mas de outras coisas também. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir aí no botão que aparece abaixo do seu vídeo. Se você também não gostou, também dê o seu retorno. Que tal nós juntos superarmos esse sabotador da vergonha e em 2016 escrevermos uma nova história e ficarmos até mais leves? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.